Olha o Carlos Fonseca chegando. Dá licença. Salve, salve, povo do samba! Boa noite! Hoje, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Está no ar, pela Rádio Coisa Nossa, Rádio da Nossa Alma Brasileira, mais uma edição do Carnaval em Destaque, seu ponto de encontro para falar da maior festa popular a céu aberto do mundo. Eu sou o Carlos Fonseca, nós vamos juntos até as 10 da noite, quando chega o Botequim Coisa Nossa, que semana passada eu estive e que hoje terá como convidado o Marco Maciel, editor-chefe do Samba Rio. Aqui, voltando para o Carnaval em Destaque, participe, interaja conosco, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Rádio Coisa Nossa. E hoje, nós temos um debate especialíssimo, sobretudo importante. A gente hoje vai tentar entender um pouco sobre esse momento que o Carnaval está vivendo, né? Essa possibilidade de um novo cancelamento dos desfiles, protocolos que estão sendo discutidos em São Paulo, por exemplo, e por que as escolas de samba estão recebendo maciços ataques de quem a gente já esperava e de quem a gente não esperava, e de quem está usando coisa séria para também atacar o Carnaval. Mas isso a gente vai destrinchar ao longo dessa noite. Primeiro, nosso samba de abertura. Você vai ouvir aí o Aranã, Resistência Vermelha, samba enredo da Unidos da Tijuca para o próximo Carnaval, nas vozes de Vantuir e Vic Tavares. Alô, Casagrande! Nossa! Daí você ouviu no nosso samba de abertura o Aranã, Resistência Vermelha, Unidos da Tijuca 2022, e os versos finais sintetizam claramente o momento, né? Nesse dia eles vão temer e o amor vai vencer. Tomara que nesse turbilhão todo o amor vença. É óbvio que a gente queria estar aqui debatendo os bastidores do Carnaval, debatendo as escolas de samba, debatendo as últimas notícias, quem é a favorita, quem pode é favorita para o título, favorita para voltar no sábado, favorita para não cair. É óbvio que a gente queria debater esses itens que fazem parte, né, do nosso pré-carnaval. Infelizmente não está sendo possível agora. Infelizmente a gente está tendo que vir aqui debater outra vez, né? Que ano passado, 2021, acabou por não ter desfiles pela gravidade da pandemia naquele momento, e outra vez estamos aqui para poder debater realização de desfiles, né? As coisas vinham bem, mas veio a Ômicron, tá assolando geral e colocando em xeque a realização dos desfiles, tanto no Rio, tanto em São Paulo, quanto em outros lugares. Alguns, por exemplo, Manaus, já cancelaram os desfiles, enfim. A gente vai tentar destrinchar um pouco desse momento que a gente está vivendo. A gente vai procurar entender um pouco esse momento, né? Que a gente vive de novo incerteza se a gente pode ficar mais um ano sem desfiles, esse ataque que as escolas de samba estão sofrendo deliberadamente, claro, esperado, não é mais um volume absurdo. A gente vai tentar estrichar isso aqui num debate especial, um debate sobretudo importante para que a gente possa manter, né, e defender a cultura do Carnaval. E para isso chamei para esse debate dois nobres amigos. Um está aqui e faz um trabalho belíssimo à frente do Carnaval de Parintins. Vale a pena você se inscrever, acompanhar o canal. Tudo sobre os desfiles, tudo sobre o Festival de Parintins. Cássio Silva, boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigado aí pelo convite, cara. Vamos falar então dessa ansiedade sobre o Carnaval, só que de uma forma bem diferente, né? Que a gente não está acostumado, mas vamos ver. Então eu ainda tenho esperança de que vai dar tudo certo no fim. Esperamos, Cássio, esperamos. Também está com a gente nesse debate
o presidente da Liga das Escolas de Samba de Corumbá, a Liesco, mas antes e acima de qualquer cargo, meu querido amigo, companheiro de Samba Rio já há tantos anos, Vitor Rafael, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí. Estou entre amigos, né? O Carlos é um amigo de Samba Rio e o Cassius é amigo também de um grupo que a gente tem aí no WhatsApp, o Parintins Cringe. E a gente também dialoga um pouco lá sobre boi. E é um momento importante para a gente fazer esse debate, a gente dialogar sobre coisas que realmente importam nessa celeuma toda sobre o carnaval no Brasil. É um ataque nacional que a gente está sofrendo e vai ser importante criar esse debate. Importantíssimo. Vamos aos fatos. A Prefeitura do Rio de Janeiro, no dia 5, anunciou cancelamento do carnaval de rua. Muito pelo avanço da Ômicron, né, pelo cenário epidemiológico, né, que vinha em queda, né, os casos e as mortes vinham em queda, graças à vacinação, importante pontuar sempre isso. Na semana, né, que a vacinação completou 1 ano, isso poderia ter sido resolvido em muito menos tempo, né, mas isso é conversa para outro departamento. E desde então, a partir do cancelamento do carnaval de rua, passou-se a fazer uma pressão também pelo cancelamento do desfile das escolas de samba na Sapucaí, na Intendente Magalhães e na Avenida Chile, onde desfilam os blocos de enredo na capital carioca, na capital fluminense. Desde então, as escolas de samba vêm sofrendo ataques deliberados, né, vítimas de falas preconceituosas, surpreendentemente de quem tem exercido um papel tão nobre, tão importante no tocante à base científica. A gente vai destrinchar, claro, um pouco da situação, a gente vai discutir algumas propostas que a gente está vendo pelo Brasil, algumas adaptações, Rio, São Paulo, enfim, algumas cidades, como eu já falei aqui, Manaus cancelou os desfiles, Santos adiou também pelo aumento de casos da gripe, mas é uma situação angustiante para nós que vivemos o carnaval, para nós que respiramos o carnaval 365 dias no ano, para quem desfila, para quem trabalha, para quem vive do carnaval. E como eu publiquei na minha rede social essa semana, que ver esses ataques, né, às escolas de samba, chega só uma agressão a quem vive do carnaval, quem deixa de estar com a família para estar horas e horas no barracão para tirar um sustento. Vou chamar aqui meus debatedores. Cassius, como entender todo esse momento, né? Fala pra gente aí. Então, Carlos, é uma situação muito delicada porque a gente fica, eu particularmente apenas como folião, mas a gente fica tentando até entender, né, todos os lados envolvidos. Existe, claro, a questão científica que nenhum de nós é especialista para tratar nesse aspecto, mas o que a gente vem observando é que na verdade você falou 5 de janeiro, se me permite uma pequena correção, já desde antes, quando se cancelou assim, a festa do Réveillon, né, em várias capitais, começou esta pressão pelo cancelamento dos desfiles das escolas de samba ao redor do Brasil. E o que muitas vezes me assusta, me preocupa, é essa questão científica, que a gente fala que não é nossa área, mas o seguinte, o que é o tolerável? É isso que eu me pergunto, né? O que é aceitável, o que não é? É isso que parece que não vem. Parece que é simplesmente isso, não, tem que cancelar a escola de samba, mas o restante é tolerável. Então, assim, é essa dúvida que a gente para no ar, e com o tempo a gente vai vendo que, peraí, não é uma questão que parece ser plenamente científica no sentido de biológica, epidemiológica, e tem mais uma questão, um aspecto mais social e cultural envolvido, né? De desprezo mesmo, enfim, como se tratassem as escolas de samba como é supérfluo, né? Mas por que o supérfluo da escola de samba vale menos do que o supérfluo
de alguns shows, né? Então, o que a gente queria, né, acho que todos nós aqui que amamos os desfiles das escolas de samba, é que isso sim fosse discutido. Por que outras questões não são levadas em consideração e também por que não se pode aguardar, né? A gente já está vendo que alguns países também que tiveram essa Omicron recentemente já começam também a repensar as suas questões, né, de restrições. Então, porque desde dezembro isso é falado. E então, essa preocupação que fica, claro, para mim é fácil falar com apenas um folião, né? Apenas tem a minha angústia. Mas como você bem citou, e aí saudando o Vitor, né, na questão de Parintins, a gente tem muitos artistas, né, que de Parintins deixaram suas famílias e estão aqui no Rio, no caso, né, ou em São Paulo, e ficam nessa situação muito, muito delicada, né? Você fala em adiar, você fala em cancelar, mas quais vão ser os impactos disso? Então, essa preocupação toda, na questão de por que é tratado de forma aparentemente diferenciada, e 2, qual seria o destino se não houvesse essa confirmação de realização. Então é isso, acabei me estendendo aí, peço desculpas. Não, hoje é dia de se estender à vontade para um assunto que a gente tem que destrinchar. Claro que a gente vai conseguir destrinchar em 1 hora, isso é assunto para também outros programas, mas enfim, a gente vai tentar um pouco desatar esse nó. Vitor, eu vou pedir a sua palavra agora para que você opinasse como entender esse momento. E aí eu quero trazer também, além da sua visão de folião, a sua visão de dirigente. Quer saber como é que está sendo feito em Corumbá, como é que estão os movimentos e, de uma forma geral, no desfile de escola de samba. A gente está focando no Rio e São Paulo, mas como é que está a situação em Corumbá e como entender essa situação toda? Primeiramente, vou fazer o caminho inverso. Eu vou falar primeiro como dirigente e depois vou falar como folião. Como dirigente, nós recentemente, né, batemos o martelo aqui com relação ao adiamento dos desfiles, todo ele baseado em dados, né, dos boletins epidemiológicos, e inclusive porque é óbvio, aqui é uma cidade do interior, está no extremo oeste do Brasil, e há uma janela de tempo entre as coisas que acontecem no Rio, por exemplo, que é uma porta de entrada do país, e o que acontece nesse extremo oeste. As coisas, quando estouram no Rio, demoram um tempo para estourar em Corumbá. Então, nessa janela, os estudiosos, os infectologistas, as autoridades sanitárias daqui analisaram que poderia desembocar num pico muito próximo ao Carnaval. Então a gente realizou o adiamento, né, em parceria com a prefeitura, lembrando que adiamento tem data para acontecer. Quando você adia para uma data qualquer, que é o caso de Santos, eu não considero como adiamento, eu considero um passo para o cancelamento. Se você adia sem previsão, como é que você vai dar previsibilidade para os seus trabalhadores, para as pessoas que estão trabalhando no Carnaval? Nós tivemos que fazer aqui, por conta da situação epidemiológica, uma parada de 15, que pode se estender por mais 7 dias, dos ensaios. Os ensaios da escola de samba estão parados aqui na cidade, porque há uma tensão com relação aos serviços médicos disponíveis, né? Há uma necessidade de você diluir esse atendimento. Então, a gente, quando decidiu pelo adiamento, é adiamento com data. Aqui os desfiles vão acontecer no dia 23 e no dia 22 e no dia 23 de abril. É assim que vai acontecer aqui. Então, quando se fala em adiamento, é necessário uma previsão para que esses trabalhadores, para que essas pessoas que lidam com o Carnaval possam saber o que fazer. E mesmo assim há dificuldades, porque é uma extensão de 2 meses no planejamento, isso geralmente seja mais custo, e é necessário ver a situação dessas pessoas. As escolas de samba em Corumbá, por exemplo, já trabalham com mais de 500 pessoas no pré-carnaval, e esse número se estende a quase 1.000 na época dos desfiles. Sobre a questão do folião, a gente viu que o setor, por exemplo, de eventos, de festas,
setor turístico, ele sofreu muito com a pandemia quando não tinha vacina. E com o advento da vacina, a gente começou a ter uma série de esperanças e começou a retornar aos eventos. E o mais engraçado é que quando o Omicron chegou, ninguém pensou, aliás, poucas pessoas pensaram no Réveillon, mas o tiro foi direto no Carnaval. Isso mostra um pouco do preconceito que existe com o Carnaval, apesar de ser a festa que mais gera recurso para este país. Se a gente falar em números absolutos, nacionalmente falando, o Carnaval é a festa, é o evento que agrega o maior volume de recursos em tão pouco tempo de circulação econômica dentro dos municípios. A grande questão é importante, e uma grande questão, é uma festa popular, na acepção da palavra. Ela é popular na acepção da palavra. A diferença é que as elites se apropriam de certas modalidades da festa. E às vezes por uma questão de escolha. O Carnaval, por exemplo, ele foi entregue, o Carnaval das escolas de samba, ele foi entregue, uma parte dele, para o uso das elites, exatamente para agregar recursos que sustentem os desfiles das escolas de samba. Mas ele é feito no seu âmago de gente simples. Os desfilantes hoje são das comunidades das escolas. E isso não difere de um lugar ao outro. No Rio é assim, São Paulo é assim, Corumbá é assim, em Belém é assim, em Porto Alegre é assim. Então, isso mostra o distanciamento que uma parte da elite desse país quer das festas populares, porque o ataque é para elas. A gente viu no Fantástico, com a gravação do DVD do Luan Santana, absolutamente lotado, todo mundo sem máscara. Você não escuta falar. Você tem festas para 150 mil pessoas acontecendo agora, em que os casos de Ômicron evoluem dia após dia. E você só escuta falar num evento que acontecerá daqui a 40 dias e que você, por exemplo, no Rio de Janeiro, já entende que poderá ter um viés de baixa na época. E isso quem está dizendo não é o Carlos, que é sambista, o Cássio, que gosta de samba, eu que gosto de samba, não é o Leonardo Bessa que está falando no outro local. Quem fala isso são os especialistas, que o viés para a época do Carnaval já é de baixa. Então é interessante analisar não a parte epidemiológica, porque essa a gente tem dados todo santo dia. Inclusive saiu aí a questão do transporte público e do desfile na Sapucaí, mas sim o comportamento das pessoas diante daquilo que elas abominam. Elas não conseguem estabelecer convivência. Ninguém está preocupado, ninguém. Poucas pessoas estão preocupadas de fato com a situação epidemiológica do município. O que há, em alguns momentos, é movimento orquestrado contra as manifestações carnavalescas. Isso é importante frisar. Muito importante esse comentário do Vitor. É uma verdadeira aula e já matou a pau, né? Eu vou fazer meu ponto já. Antes da gente fechar aqui o primeiro bloco, queria saber de vocês rapidinho algumas, por exemplo, em São Paulo, a gente está vendo aí um movimento para ter os desfiles na data. A Liga está apresentando protocolos como os componentes de máscara no desfile, 70% da capacidade, exclusão do quesito harmonia. Vocês acham que isso pode, de alguma forma, claro que cada cidade, Rio e São Paulo, vai apresentar seu protocolo diferente, vai apresentar seu protocolo diferente, mas vocês acham que para se viabilizar os desfiles na data original, isso pode virar uma tendência, Vitor? Vou devolver para você. Eu acho que pode. Isso mostra um pouco dos esforços que o Carnaval faz para poder fazer valer a sua tradição, né? Saiu mais protocolos agora, Carlos, vão ser reduzidos a 1.500 pessoas os desfiles, né? Cada escola poderá levar 1.500 componentes na avenida, 150 pessoas na bateria, e tem uma outra coisa que eu não vou lembrar agora, com relação a 4 alegorias, menos uma alegoria com relação ao ano anterior. Isso em São Paulo. Está se conversando diretamente com as autoridades sanitárias e com a SP Tudes, né? E a Secretaria de Cultura também do município de São Paulo. Então, isso é uma tendência para quem quiser desfilar no dia.
Mas eu acho que também vai se criar alternativas com o adiamento em alguns locais, principalmente fora dos grandes centros, em que você vai agregar mais visibilidade. Com os desfiles acontecendo em várias épocas, mesmo que em caráter excepcional, você vai ter uma extensão da cultura das escolas de samba. O cara vai conseguir ver Vitória uma semana antes do carnaval, porque está mantido até então. Na semana seguinte, você terá os desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio. Logo depois você vai ter Porto Alegre e por aí vai. Você vai ter Corumbá em abril. O que não pode acontecer é você criar uma espécie de adiamento que não tenha data. Então acho que essa diluição dos eventos de carnaval ao longo dos meses pode ser benéfica, ainda que eu considere uma situação excepcional. Com certeza, no próximo ano, o Carnaval de Corumbá vai ser, com as condições sanitárias necessárias, tomara que seja, né? Vai ser na data. E assim como outros lugares vão acabar tornando isso uma tendência e fazer datas divergentes do Carnaval do calendário. Cássio, espaço para você. Não, eu concordo com essa questão de protocolos, né? Eu estava até refletindo aqui sobre São Paulo, porque também existe essa discussão aqui no Rio, particularmente, que eu tenho visto assim, algumas pessoas falarem, mas a Liesa não apresenta nada. Eu prefiro não fazer esse julgamento porque eu não estou por dentro. O que me parece é que em São Paulo está havendo uma integração maior entre as partes. Existe essa dificuldade aqui no Rio, até Carlos, você pode me corrigir depois se eu estiver errado, mas lá atrás, não sei se foi o Perlingeiro ou o Gabriel Davi, tinham comentado que para eles era carnaval do jeito que sempre foi, né? Porém, eu acho que é o seguinte, se vier uma determinação de cima, ou seja, a prefeitura, o Ministério do Estado, eles vão se adaptar. Então, por isso que eu faço assim, ponderações sobre criticar a Liesa, porque eu entendo que ela, como um ente privado que vai organizar um evento, vai ter que se adaptar àquilo que os órgãos públicos determinarem. Ela poderia propor algumas questões? Poderia. Não sabemos se chegou a falar ou não. Né? O que se publica é que, a princípio, não muito além daquele aplicativo que controlaria se as pessoas estão vacinadas e também não ficou muito claro. Mas eu acredito mais nesse sentido, de que é preciso que a prefeitura e o comitê, né, do município possam aí definir o que vai ser exigido. E eu também acho que eles estão esperando mesmo, para antes de fazer as determinações cabíveis, estejam aguardando, porque foi aquela minha primeira fala, né, de o que é o tolerável, o que eu tenho que ser exigido de forma geral. Aí existe uma outra questão, não sei se você abordar mais à frente, que as pessoas vão cumprir ou não vão cumprir. Bem, aí isso é outra discussão. Estádios de futebol a gente viu, shows a gente vê, dentro de casa cada um também faz como, né, bem entende, empresas. Então assim, isso é uma outra discussão, se vão ou não vão fazer. Cabe à prefeitura definir o que tem que ser exigido, a Liesa acatar e colocar. E agora, a partir disso, a gente espera que se cumpra e as consequências, né, que sejam aplicadas caso não se cumpra. Mas eu tenho, em suma, fechando nesse arco, eu acho que sim, é necessário se ajustar e vai ter que ceder, queira ou não queira aí, as ligas aqui do Rio, caso venha essa determinação de cima. Tá certo. Bom, a gente vai continuar debatendo um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um intervalinho, mas antes, vamos apresentar um pouco do Carnaval de Corumbá para o ouvinte da Rádio Coisa Nossa. Vamos tocar aí em uma história de amor, nem tudo que é luz é ouro, samba da Apesada, atual campeã do Carnaval de Corumbá, para o Carnaval de 2022. A gente volta já com o Carnaval Destaque especial aqui na sua Rádio Coisa Nossa. Estamos de volta com o Carnaval em Destaque, aqui na Rádio Coisa Nossa. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está fazendo hoje um debate especial, tentando entender esse momento que o Carnaval passa, incertezas sobre se vai ter ou não desfiles, sobre protocolos para se viabilizar o desfile na data original, adiamentos. E a gente vai falar também
sobre esses ataques, né, que as escolas de samba vêm sofrendo sistematicamente nos últimos dias. Ataques que estão vindo de quem a gente espera, né? De uma parcela da população que tem nojo a povo, nojo à cultura, e ataques vindo de quem, surpreendentemente, a gente não esperaria. Nós tivemos como grandes exemplos uma fala do infectologista Roberto Medronho, né, que assim, dias depois do anúncio do cancelamento do Carnaval de Rua, foi à imprensa dizer que pediria a suspensão dos desfiles na Sapucaí, que as escolas não precisariam pagar com a vida, e ele que usou o nome de um bloco tradicional, Simpatia, Quase Amor, para dar uma carteirada. E no dia seguinte a essa entrevista, ele numa live com um vereador, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara do Rio, Tarcísio Mota, vocês sabem, ele foi a essa live dizer que na opinião dele, o verdadeiro carnaval é o carnaval de rua, e óbvio causou a revolta do nicho das escolas, de quem acompanha as escolas de samba. Mais recentemente, tivemos um artigo da doutora Margarete Dalcomo, que num artigo da Folha de São Paulo colocou que os primeiros casos de Covid-19 no Brasil em 2020 foram frutos dos desfiles das escolas de samba, o que é uma inverdade. Todo mundo sabe disso, quem acompanha os noticiários desde o início da pandemia sabe que isso é inverídico. E propagar esse tipo de informação é no mínimo irresponsável. Vou devolver no Vitor. É triste, né, o que a gente está vendo, né? Ataques de quem a gente espera e ataques, ainda que involuntários, posso entender, involuntários, de quem a gente, surpreendente, não esperasse. Já teve até vereadora falando em separação de setor 11, dizendo que o carnaval é elitista, né? Visão de quem só olha camarote, né, e não olha o todo. Na verdade, a gente viu pessoas que a gente imaginava ser a favor do carnaval, botando as manguinhas de fora, né? No caso, os dois vereadores aí da cidade do Rio de Janeiro. E também viu o silêncio de alguns aí que, como estão pensando na eleição, não querem se indispor com nenhum dos lados. Isso é bom que se diga. Houve como a gente costuma dizer, né? Houve um silêncio ensurdecedor aí de várias partes nesse processo. Com relação ao comentário da Dalcomo, é triste você ver alguém mentindo para garantir a sua opinião. E isso é perigoso, vindo de alguém que representa a comunidade científica. Isso abre espaço para uma série de outros questionamentos. Se a pessoa pode mentir sobre o carnaval, sendo que está dizendo aí que foi nessa época aí que as pessoas começaram a ter transmissão da Covid, ela pode mentir sobre diversas outras coisas, inclusive sobre vacina. Então isso é triste. Quer dizer, ela vai começar a ser questionada por aquilo que é verdade. O fato de ela ter mentido faz com que ela seja questionada sobre tudo. E isso é perigoso. Abriu-se um precedente perigoso com essa fala. Que sorte que o consórcio do carnaval desmentiu. Só que agora você tem um outro questionamento aí, que foi a Fiocruz, que foi um estudioso da Fiocruz, né? Que andar de ônibus no Rio de Janeiro é muito mais perigoso que a Sapucaí. O problema é que a Sapucaí vai acontecer uma vez, durante 4 dias. São 4 eventos. Sexta, sábado, domingo e segunda. E o ônibus está acontecendo todo dia. E o BRT está acontecendo todo dia. O VLT está acontecendo todo dia. O transporte público do Rio de Janeiro não é feito de limusines individuais. É transporte coletivo diário, com as pessoas amontoadas nos ônibus. E isso é um fator a ser pensado. E isso não é uma questão de garantir a Sapucaí. É uma questão de ser discutido com uma base técnica. Da mesma forma que quando você vê os vereadores, os 2 vereadores que foram citados aí, se antecipando e correndo para fazer valer uma base eleitoral que eles têm dentro dos blocos de rua que foram cancelados, e de certa forma também foram cancelados com muita antecedência,
e não teve day after para isso, ou seja, cancelou os blocos de rua. E no dia seguinte, show para 60 mil pessoas. Isso que não pode acontecer. É isso que está errado. É você ser tratado à margem do que acontece no resto da cidade. É você manter eventos particulares extremamente abarrotados. E não é porque usa dinheiro público ou não usa dinheiro público. O grande problema é a sobrecarga dos sistemas de saúde. O pensamento não pode ser se está onerando o gasto público, tal evento ou não, porque ele onera da mesma forma, esgarçando os serviços de saúde que estão sendo executados na cidade. Então, quando você faz esse tipo de procedimento, quer dizer, eu cancelei a festa, aí veio uma autoridade política dizendo que tem que cancelar também a Sapucaí, e você entra num espiral político que não é a motivação de se cancelar, adiar ou manter qualquer tipo de evento, e sim os padrões científicos de transmissão viral. E hoje o que se tem de dado é, se você for na Sapucaí, você tem metade das chances que você teria andando de ônibus. O problema é que você anda de ônibus 4, 6 vezes ao dia, e na Sapucaí você vai uma vez só. Então esse é o grande dilema, e sobre o comentário dela, o grande precedente que se abre de perigo é esse. Quer dizer, uma vez que ela mente, ela não necessariamente mente só sobre essa questão. Ela pode estar mentindo sobre tudo. Então ela passa a ser questionada por coisas que são verdade. Cássio, como entender a partir, né, como o Vitor citou, entender esses ataques que as escolas de samba estão recebendo, de gente que, como eu repito, de gente que a gente espera, de gente que a gente não esperava. E, enfim, é muito complicado, né, cara? Carlos, como eu falei lá no começo, eu vou retomar, acho que o Vitor arrematou muito bem, né? A grande questão é quais são, então, as bases científicas para X ou para Y, né? É apenas a equidade que se busca. É lógico que nenhum de nós aqui, acho que o carnaval foi sempre o maior exemplo nas escolas de samba, de terem respeitado ao máximo, né? Claro, a gente sabe que houve alguns eventos aqui, claro, não preciso citar nomes, a gente sabe quais escolas que fizeram eventos ainda em 2020, mas de forma geral, as ligas, né, principalmente aí a de São Paulo, né, muito, muito bem, cumpriram tudo que havia a ser cumprido. E assim, o fato é, hoje não existe outra determinação contrária para eventos de mesmo porte. O que existe é um achismo de que, como lá o público deve ser maior, pode propagar mais. Sim, mas qual a diferença em relação a tantos outros eventos como nós citamos, quanto a trabalho, enfim. Eu também não assim, a gente não está querendo dizer se X pode, Y pode, vai todo mundo pular da ponte. Também não é assim, claro. Só que você precisa, então, fazer as comparações devidas, né? Então, lá atrás, no Carnaval 2021, como o Vitor também falou, todo o setor turístico, todo o setor de eventos, sim, a gente soube que no Réveillon de 2020 para 2021 acabou que muita gente foi, mas oficialmente estava vetada, né? A maioria das cidades tinha bloqueios, etc e tal. Já de 21 para 22, em que pesem os shows públicos terem sido cancelados, nada foi falado sobre os privados, né? E aí a gente volta nessa discussão, porque a Lies, a Liga de Personalidades Privadas, com um evento que sim, recebe recursos públicos, mas ela pode estar submetida aos mesmos protocolos que todos os outros estão. Então essa que é a grande preocupação, essa grande questão do ataque que se sofre. Eu prefiro não entrar muito na polêmica de citar nomes, de citar frases. Eu também acho que assim, às vezes algumas pessoas podem errar, podem ir por um caminho e estar equivocadas e depois podem repensar. Mas é fato que as escolas de samba já há muitos anos, aqui no Rio, a gente teve, né, a gestão daquele prefeito que eu prefiro nem citar o nome, e acaba que isso vem sendo martelando, e aí as pessoas com o tempo acabam aceitando a ideia de que é algo realmente totalmente desnecessário, é algo que só consome recurso e é algo que só prejudica a população. Infelizmente acaba-se tendo esse viés, e aí sim eu acho que é válida a crítica, a Liesa em particular,
de que tem sim que se posicionar, mostrando tudo aquilo que é feito e toda essa relevância. Novamente, também não é assim, é porque é relevante economicamente, a gente não vai bater no discurso lá de trás. Lembra que certos setores da sociedade tinham, não, a gente não pode parar porque senão a economia para. Também não é por aí, como repito, a gente não vai querer todo mundo pular da ponte. Mas é só mostrar, eu não estou falando especificamente da Covid, mas mostrar para a sociedade e reforçar a cada mês, inclusive nos meses em que não tem carnaval, isso que é muito importante, aliás, nos meses em que não tem carnaval tradicionalmente, a importância das escolas de samba, também como aspecto social e econômico, em particular aqui no Rio de Janeiro, estou falando do meu caso, mas o Vitor tem aí Corumbá, a gente sabe de São Paulo, enfim, em tantos outros locais. E para fechar minha fala, estava conversando com um amigo que, assim, a cada cidadezinha que vai cancelando, que vai adiando, como o Vitor falou, sem data, que vai ser propensa ao cancelamento, mas o carnaval de Manaus já não lotava aquele sambódromo há anos. Mas era uma representatividade que algumas comunidades tinham e que propagava essa cultura. Então, quanto mais você também vai matando em outras cidades, mais você vai... Diga. Só vou dar uma interpretação que é o seguinte. Beleza, não lotava como antes. Mas você tinha um movimento que, inclusive, eu estava até comentando esses dias, você tinha verdadeiras torcidas organizadas que faziam uma baita de uma festa no Sambódromo, porque eram representações das comunidades, do Morro da Liberdade, da Praça 14, sabe? De lugares que não necessariamente você tem um volume de circulação financeira muito forte, mas que as pessoas se dedicavam àquilo. É uma dedicação cultural, também não é um traço tão somente econômico, mas sim cultural. Não, perfeito, é isso que eu quis dizer mesmo, que, entendeu? Não é para olhar apenas por isso, porque tá, né? Existe todo um aspecto cultural que você não pode perder, né? Então, essa é a minha preocupação também com isso, porque também tem esse tipo de narrativa. A gente está falando muito, aliás, tem que mostrar da importância econômica, né, do carnaval, como você falou, que é a festa maior do país como um todo. Mas também tem que se preocupar com esse aspecto cultural, porque senão daqui a pouco vai cancelar quase todo mundo, e quanto mais você cancelar ao redor do país, mais essa cultura vai sendo fragilizada. Isso, o Cassius me deu uma ótima deixa nessa fala, quando é aquilo que eu falo de que o ataque vem de gente que a gente espera. Não vou ficar indireto. Rede Record esses dias colocou justamente esse ex-prefeito para falar se pode ou não ter desfiles, né? O cara que fez de tudo para tentar acabar com o carnaval do Rio de Janeiro. Esse cara que deveria estar preso, mas está fazendo oração às 6 da tarde. Mas enfim, mas esteja registrado. Mas antes de passar para o último assunto, o que eu quero pontuar é o seguinte. Eu entendo, juro que entendo, algumas pessoas, amigos até, que têm adotado uma postura mais cautelosa, mais ponderada em respeito à realização dos desfiles. Eu respeito, discordo em muitos pontos, mas eu entendo. Mas o que a gente não pode ignorar, claro, o avanço da Ômicron, é evidente, foi brutal, foi maior do que a gente imaginava. Porém, a gente não pode ficar quieto com esse ataque deliberado que as escolas de samba estão recebendo nos últimos dias, quase que diariamente, em todos os cantos. Porque o carnaval é feito de gente, como eu disse lá no primeiro bloco, o carnaval é feito de gente que deixa de estar com a família para trabalhar no barracão, para tirar um sustento. Às vezes, a pessoa tira do barracão o seu almoço, o seu jantar. A gente vai ver os caras vomitando elitismo, preconceito, principalmente na parte científica que a gente falou, os cientistas respeitadíssimos. A gente vai ver os caras vomitando elitismo na nossa cara e a gente vai cruzar os braços, achando tudo bonitinho. Não dá não. A gente tem que se indignar sim, mas com responsabilidade, não usar palavras erradas. Defender o carnaval também significa, para além da revolta, fazer pressão também no poder público, na prefeitura, nos vereadores que usam o carnaval como trampolim eleitoreiro. Eu, da minha parte, eu defendo que tenha desfile sim. Quando puder, quando o cenário epidemiológico puder, as escolas precisam desfilar de alguma forma,
com o protocolo, sendo responsável. Porque ficar mais um ano sem desfiles seria uma tragédia calculável, né? Para quem vive, para os próximos anos, porque os próximos anos, se cancelar esse ano de novo, vão arrumar qualquer desculpa para pedir cancelamento, ano após ano após ano. E eu não defendo, é bom que se diga, eu não defendo que se desfile a qualquer preço. A gente sabe que o momento complicou de novo. As escolas não podem ser taxadas como irresponsáveis porque planejaram o carnaval, saíram à rua para ensaiar, porque o cenário epidemiológico permitia. Ainda acho que a decisão agora, se tratando de Rio, eu ainda acho que a decisão dia 24 ainda é um pouco precoce. Acho que até o início de fevereiro, primeira semana de fevereiro, primeira quinzena, acho que seria mais palatável uma palavra final. Eu não quero aqui usar minhas palavras como verdade absoluta, nem quero ser aqui posar de voz da razão. A gente quer aqui, eu quero aqui estimular, como eu estou fazendo, como o Cássio está fazendo, como o Vitor está fazendo, estimular é que você aí do outro lado pense, reflita um pouco sobre isso e tenha a sua opinião. Nós aqui, acima de tudo, somos apaixonados por carnaval, assim como você está do outro lado nos ouvindo. Seja no inédito, seja no Reprise domingo, seja no YouTube, no Spotify, enfim. A gente está angustiado. E para a gente passar para o último assunto aqui, pergunta objetiva, eu vou devolver no Cássio primeiro. A gente está vendo as escolas de samba sendo atacadas. Não falta uma posição mais incisiva por parte das ligas? Eu falo IESA, Superliga, Livres e Liga RJ. Não falta um posicionamento mais incisivo? Com certeza, Carlos. Eu concordo com o que você falou nos seus ponderamentos aí anteriores. E eu acho que tem que ter essa resposta. Como eu vinha falando, isso tem que sempre ter, na verdade. Mesmo depois do Carnaval 2022, que vai ter sim, e tem que continuar sempre mantendo essa defesa. Eu vou aproveitar aqui até para correr um certo risco, mas eu assisti o debate da arquibancada, da Rádio Arquibancada, nem sei se podia falar. Mas, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tivemos o Miguel aqui nas últimas semanas, tá tudo tranquilo. Com o presidente da Liga RJ, né, agora da Série Ouro. E até ele foi perguntado por isso. Ele falou, eu queria manifestar no perfil pessoal ao invés do perfil da Liga. Com todo respeito, eu acho que não é por aí muito caminho. Eu tô com você, eu acho que tem que ser institucional e junto com os públicos mesmo, como você falou, colocar essa pressão para dizer o seguinte, tá bom, quando é que vai ter essa decisão, quais são os protocolos. Então, nesse sentido, tem que sim rebater e fazer essa campanha também, né, para que se tenha. Eu concordo com você. E como o Vitor falou lá no começo, pode até adiar, mas adiar com uma data X, com o protocolo Y, e vamos passar por esse ano, entendeu? Nem que seja com 50%, nem que seja com 3 carros, com 2 tripés, mas tem que se chegar a esse consenso para a gente conseguir avançar. Lógico, acontece mais uma catástrofe, aí fim do mundo faz parte, né? Mas com base no que se tem hoje, tem que se chegar a esse entendimento e lutar para garantir que realmente seja cumprido. Então, urge esse posicionamento, sim, tanto publicamente quanto nos bastidores, junto aí às entidades públicas que vão tomar essa decisão. O presidente de uma liga que prefere não usar os canais institucionais para se posicionar. Isso é grave, né? Isso é sério. Vitor, quero saber a sua opinião sobre isso. A gente sabe que Corumbá teve um posicionamento, cheguei a ver. Quero saber de você. O Cássio me limou, hein? Eu fiz meu perfil pessoal o posicionamento. É verdade, eu vi. Me limou, hein, Cássio? O Carlos que concordou, eu só tô dizendo. Você que é o cara, hein? Não, deixa eu te falar, até o motivo que eu ter feito. Deixa eu te defender então. No caso de vocês chegaram a um consenso da data, certo? Não, mas a manifestação foi antes. A questão foi a seguinte, até para ficar bem claro. Na ocasião, eu tinha mandado para os escolas, eu ia dar início à defesa. Eu acho que a página institucional da Liga, no caso,
ela tinha que ser usada para uma outra vertente. Estimular a vacinação, mostrar o trabalho das escolas de samba, tanto que a gente começou a mostrar todo dia o trabalho de uma escola de samba diferente, como estava o trabalho nos barracões, para mostrar que tinha gente trabalhando por aquilo. Que não é uma coisa que você, em uma semana, você consegue montar. Também dá esse benefício às pessoas, porque muitas das pessoas que estavam opinando contra a realização do carnaval não entendem como ele é realizado. O carnaval, 2 desfiles das escolas de samba, que é diferente do bloquinho que você pega, veste uma fantasia e sai, que é uma manifestação legítima, popular, mas ela tem um tempo de preparação diferenciado. Ela pode ser feita num instante mais curto. E aí a gente remete lá àquela frase de você ter acabado com os blocos de rua antes também. Se ele sendo de uma celeridade maior para poder aprontar e fazer, podia ser feito em outra data. Mas aí tem pressão de patrocinador, enfim. Não convém aqui falar. Então a gente preparou isso para quê? Para que as escolas, através de seus presidentes, através das pessoas, se manifestassem. Porque também há uma questão de que quando uma instituição, por mais força que ela tenha institucional de chegar e falar, ela ainda é um tanto mais fria do que as pessoas se posicionando. Porque a gente está cobrando dos dirigentes, e eu concordo, inclusive eu estava comentando com outros dirigentes de outros locais, que a gente, nessa ânsia de organizar desfile, se esqueceu de tratar nossas entidades como uma entidade de defesa dos direitos das escolas de samba que são filiadas a ela. Nós somos entidades que têm outras entidades sob a nossa responsabilidade. Então é importante que a gente faça a defesa dos direitos dessas agremiações. E às vezes a gente se esqueceu, porque era um ambiente cômodo. Todo ano vai lá, organiza o desfile, faz o que tem que fazer. O desfile acabou, apurou, deu a nota, um ficou satisfeito com o que ganhou, o resto não ficou, discute isso depois e segue a vida. Essa era a nossa vida antes da pandemia. Com a pandemia passou a ser uma defesa dos direitos das escolas de samba, que não desfilaram, que recomendaram que ninguém se aglomerasse em 2021, porque não tinha vacina, e agora lutam para sobreviver. Então, para além da questão dos dirigentes que devem, é uma obrigação pelo cargo que tem de se posicionarem, também das pessoas que fazem e que lidam com o carnaval. Você consegue contar no dedo os intérpretes, você consegue contar no dedo os aderecistas, os artistas, carnavalesco mais. Precisamos dessa posição, precisamos que isso se fortaleça. Não adianta só, vou dar um exemplo, vamos pegar uma escola da Intendente. Não adianta a alegria da Zona Sul chegar e falar que na página dela são para a situação do carnaval, etc. e tal, e você não ter os componentes corroborando aquilo, dando sustentação para aquilo. Então, ao mesmo tempo que é necessário que as entidades se posicionem, as pessoas que se posicionem. Certo. Bom, esse debate foi muito importante para que a gente possa entender um pouco que o carnaval, que as escolas de samba estão passando, e a gente vai torcer, claro, por um final feliz. Cássio Silva, obrigado, boa noite. Eu que agradeço pelo chamado, Carlos, estamos sempre à disposição aí, parabéns aí pelo seu programa, agradeço ao Vitor também pela companhia e a todos que nos escutaram até agora. Boa noite. Vitor Rafael, obrigado pela presença, sucesso ao Carnaval de Corumbá. Eu que agradeço o espaço aí. É interessante que a gente cada vez mais discuta, de fato, as coisas do carnaval, né? A gente podia estar discutindo aqui a preparação para os desfiles, como ia ser o carnaval no mês que vem em Corumbá, no Rio, em São Paulo, mas também é importante, mesmo quando a pandemia passar, a gente discutir para onde a gente quer que as escolas de samba se dirijam no seu futuro. Obrigadão. A gente agradece. Bom, o Carnaval de Destaque está terminando por aqui, agradecendo a você pela companhia, pela audiência, sobretudo por sua amizade. A gente vai encerrar esse programa com Samba de Quilombo, a Resistência pela Raiz, Samba do Império da Tijuca para o Carnaval de 2022. Na sequência, você fica com Botequim Coisa Nossa, na apresentação do Michel Lakzinski. Na próxima quinta-feira, às 9 da noite, se Deus permitir, se tudo der certo, estaremos de volta com Carnaval de Destaque aqui na sua Rádio Coisa Nossa. E mais do que nunca, gente, defenda o Carnaval. Defenda as escolas de samba. Se joga, formiga! Quando a sirene
O show